Olá, meus queridos irmãos, como vocês estão? Meus amigos, meus inscritos, vocês estão bem? Porque eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem. Estive um tempo ausente devido a alguns problemas de saúde, mas graças a Deus já estou melhor. E voltei aqui hoje para trazer uma mensagem reflexiva, para pensar com vocês sobre uma temática que também está muito em alta nesse tempo, que é a temática sobre os desigrejados. Eu quero falar com você hoje sobre os motivos que levam as pessoas a não quererem mais frequentar nenhuma instituição religiosa. Eu vou trazer 7 motivos, mas isso não quer dizer que eu sou a dona da verdade absoluta. Tudo que eu vou falar aqui reflete o meu pensamento em relação a esse assunto. Mas você tem todo o direito de discordar de mim, de não concordar comigo, e tá tudo bem. É só o meu pensamento em relação a esse assunto. E eu estou trazendo esse assunto porque muitas pessoas têm me perguntado o que eu penso sobre isso. Então eu quis falar de uma forma assim mais abrangente, resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, que eu acho que é um assunto bastante interessante e que a liderança religiosa precisa pensar. A liderança cristã evangélica precisa rever esse conceito. Então, assim, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, que nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, eu penso que tudo que acontece, que diz respeito ao evangelho, que diz respeito ao cristianismo, às igrejas, nós temos que pensar o porquê que está acontecendo certos fenômenos. Nós temos que parar e pensar sobre isso, porque é um assunto de muita relevância. Os templos estão ficando vazios, muitas pessoas estão deixando de congregar, estão descrendo, desacreditando do Evangelho de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, tem um motivo. E nós precisamos olhar para essas motivações e rever esses conceitos. E antes de mais nada, eu quero te pedir, antes de eu começar a falar aqui, eu vou te dar 7 motivos que eu penso ser os motivos que levam as pessoas a se afastarem das instituições religiosas. Mas antes disso, eu quero te pedir que você curta esse vídeo, já curta, deixa teu joinha, compartilha quando terminar essa mensagem com mais pessoas para que ela tenha um longo alcance. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. Ative as notificações onde está dizendo todas. Lá no sininho tem a opção todas, você clica lá. Sempre que eu tiver uma mensagem nova, o YouTube vai te notificar. E também me siga no Instagram, tá bom? E vamos, propagar o evangelho do reino de Jesus. Então, é o seguinte, o que eu vou falar agora é a reflexão do meu pensamento. Sou eu que penso isso. Isso não quer dizer que eu sou a dona da verdade absoluta, não. Mas eu penso sobre esse assunto dos desigrejados, o que eu vou dizer aqui, tá bom? E você tem o direito de discordar, de concordar. Se você concordar, você coloca nos comentários, eu concordo. Se você não concorda, eu discordo e tá tudo bem. Vamos interagir. O primeiro motivo que eu penso que tem afastado muitas pessoas do evangelho e de dentro da igreja e de não querer mais frequentar templo nenhum são os escândalos. Os escândalos que estão acontecendo, que estão sendo assim muito volumosos. Cada dia que passa tem um escândalo diferente nas redes sociais sobre liderança evangélica. É escândalo na área sexual, é escândalo na área financeira, é escândalo na área familiar. Então isso traz um enfraquecimento muito grande para o seio da igreja. Muitos se frustram ao ver líderes e membros pregando santidade, mas vivendo o oposto. Então esses escândalos,
essa incoerência entre o que é dito e o que é praticado é muito grande. Então é preciso que a liderança, aqueles que são líderes, continuem buscando ter uma vida de santidade, continuem buscando ser uma referência para o seu rebanho, continue sendo um espelho, andando, caminhando dentro da vontade do Senhor. Porque o que tem acontecido? Muitos líderes estão deixando a sã doutrina, muitos líderes estão caindo em pecado, como se nos tempos de hoje o pecado não existisse mais, tudo fosse permitido. Hoje tem líderes que já estão no terceiro, no quarto casamento e achando que isso é normal, e achando que a igreja tem que aceitar isso. São tantos escândalos de adultério, de prostituição, são líderes se envolvendo com pessoas da membresia, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida totalmente avessa daquilo que tem que ser a vida de um líder. E quando as pessoas veem esses escândalos, o que acontece? Isso enfraquece a fé delas. Elas deixam de acreditar naquilo que está sendo pregado, porque elas ouvem o que está sendo dito e olha para a vida de quem está pregando e não vê aquilo ali. Então é uma incoerência muito grande entre o discurso e a prática. E com isso afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas do evangelho. Esse é o primeiro motivo que eu acho porque muitas pessoas estão se desigrejando, preferindo ficar em casa. O segundo motivo que eu acho e penso, não, vou até mudar essa palavra, que eu penso, é o legalismo excessivo e o controle da vida pessoal. Algumas igrejas impõem regras humanas como se fossem mandamentos divinos, gerando culpa, medo e opressão. Isso também tem afastado muitas pessoas do evangelho. Líderes que têm uma visão muito legalista, que quer ter o controle da vida das pessoas, que quer manipular a vida dos seus membros, quer dizer como que o membro tem que agir, quer mandar dentro da família da pessoa, quer ditar regras para aquela pessoa. Eu já vi liderança que quer mandar até na vida sexual de um casal. Gente, isso não existe. Isso é puro legalismo. Quer dizer que a mulher não pode usar brinco, que a mulher não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, coloca isso no lugar de doutrina, quando isso, na verdade, são costumes culturais. É uma infinidade de coisas que as pessoas colocam, que só fazem aquela pessoa que está ali desanimar de seguir a Cristo, sabe? Querem colocar um jugo muito pesado porque eles mesmos não querem carregar esse jugo que eles colocam nos outros. É uma cobrança excessiva. A pessoa que é membro daquela igreja muitas vezes não pode ter um lazer com a sua família, não pode fazer um passeio, porque ela tem que estar 24 horas de segunda a segunda dentro dos templos, dentro das instituições, trabalhando para esses líderes, como se ela não tivesse uma outra vida, como se ela não tivesse família para cuidar, para zelar. Então se torna muito difícil e é uma cobrança, e quando você não corresponde a essa cobrança, o que esse líder faz? Esse líder vem com ameaças. Porque Deus vai te colocar no leito. Porque Deus vai pesar a mão. Porque você vai entrar no vento. Porque vai acontecer, as portas vão se fechar. Porque o devorador, o migrador vai entrar na tua vida. São muitas ameaças, são muitas coisas, muito jugo. Quando Jesus falou que o jugo dele é suave, mas existe liderança que coloca um jugo mais pesado do que o jugo de Jesus, sendo que ele próprio não quer carregar, mas ele quer que os outros carreguem para ele. Então isso também tem afastado as pessoas
da igreja, esse legalismo excessivo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, vai nos dizer assim: por que obrigais os discípulos a carregar um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Isso você percebe que não é uma coisa nova, isso é uma coisa já, que lá atrás já acontecia, mas hoje permanece. Hoje que as pessoas dizem que nós estamos num tempo moderno, permanece esse mesmo padrão de julgo sobre as pessoas. E as pessoas às vezes não suportam aquilo, as pessoas às vezes não têm uma estrutura para suportar um julgo desse. Então isso faz com que ela desanime, com que ela não queira mais frequentar uma igreja. Porque isso acaba, esse legalismo exacerbado, excessivo, esse controle da vida pessoal da pessoa, acaba atingindo o seu seio familiar e trazendo o quê? Contenda, conflito dentro do lar da pessoa. E aí a pessoa acaba o quê? Se afastando do evangelho. Então isso é um outro motivo que eu acho porque há muitos desigrejados hoje. Então a liderança precisa repensar isso. Nós não fomos chamados para controlar a vida de ninguém. Nós não fomos chamados para ser legalista, impor regras, leis sobre pessoas que a Bíblia não respalda isso. Nós somos orientadores. O líder, o pastor, ele é um orientador. Ele deve orientar o seu líder, mas os seus liderados, perdão. Ele deve orientar os seus liderados, mas é os seus liderados que vai decidir o que fazer com aquela orientação. E as consequências automaticamente são deles. A escolha é deles. Agora, quando eu, como líder, imponho e digo tem que ser assim, isso já é legalismo, porque aquela pessoa não tem opção. Então, nós precisamos repensar esse tipo de liderança, porque não convém. Porque para a liberdade, Cristo nos libertou. Então, se Cristo nos libertou para a liberdade, como eu posso estar me colocando novamente debaixo de um jugo? Então, é preciso que essa liderança repense sobre isso, repense sobre essas imposições, porque isso tem afastado as pessoas. Isso tem feito com que as pessoas também desanimem e não queiram frequentar as igrejas e muito menos seguir o evangelho. A outra coisa que eu noto que também tem contribuído para que haja muitos desigrejados está um pouco ligado a essas últimas coisas que eu acabei de falar. É a falta de amor, a falta de acolhimento, de empatia. Isso também tem sido assim muito gritante dentro das igrejas. Existem muitas igrejas, não vou generalizar, dizer que são todas igrejas assim, porque não é verdade. Existem muitas igrejas que são amorosas, são generosas, são acolhedoras, né? Existe sim. Existem líderes que são maravilhosos, que estão ali realmente para representar Cristo e o seu reino. Mas uma grande maioria de igrejas, e principalmente igrejas grandes, igrejas volumosas, o que acontece? Não tem amor. Às vezes tem uma linda igreja, tem ar-condicionado, tem luxo, tem poltronas acolchoadas, tem um grupo de louvor maravilhoso, tem água gelada, tem lanchonete, tem muita coisa, mas não tem amor. As pessoas entram, ninguém olha para sua cara. Você senta do lado, as pessoas nem te cumprimentam. As pessoas não te dão um abraço. A pessoa entra ali carregada de problemas, querendo ouvir uma palavra, querendo receber um acolhimento e não recebe. Elas saem dali do mesmo jeito que entrou, ou até mesmo pior. Frustradas. Porque quando a gente fala de igreja, a gente fala de hospital. É como se eu tivesse doente, eu estou indo a um hospital para receber um remédio, para receber uma cura, para receber um alívio sobre algo que eu esteja necessitando. E quando você entra numa igreja que as pessoas não falam com você, não te cumprimentam, quem está do seu lado finge que você nem existe, você sai dali como? Você vai ter vontade de voltar nessa igreja? Eu não teria.
Se eu for numa igreja onde eu não sou bem tratada, não sou bem recebida, eu não volto mais. Simples assim. Então, se faz necessário que a igreja manifeste o amor, porque a nossa credencial é o amor, nós somos conhecidos pelo amor. E isso é o que menos tem existido dentro das chamadas igrejas. E isso tem afastado muitas pessoas, tem desestimulado muitas pessoas de quererem congregar, porque eu ouço muito isso. Ah, porque nessa igreja as pessoas não têm amor. Ah, porque eu fiquei doente, mas ninguém me visitou. É muito importante que as pessoas que estão dentro da igreja, elas sejam acolhidas, elas sejam discipuladas, elas sejam visitadas, elas precisam receber um tratamento, elas precisam receber uma atenção, porque ela está ali em busca disso, muitas vezes. E quando a liderança não tem essa percepção, vai ser muito difícil ela manter aquele membro dentro da igreja. Com certeza aquele membro pode chegar ali, ele pode ficar uma semana, mas depois ele vai embora. Pela mesma porta que ele entrou, ele vai sair. Porque se faz necessário ter um ambiente de consolidação, um ambiente de visitação, de saber quem é aquela pessoa, de procurar saber o que ela precisa, qual é o problema dela para você tentar ajudar. A gente não pode querer só a igreja cheia, cheia de pessoas problemáticas, sem solução. As pessoas estão hoje em busca de solução para suas vidas, para os seus problemas. E a igreja é um veículo de solução. Ela não é só um meio, um veículo de salvação, mas ela também é um veículo de solução. Então se faz necessário ter amor. Mas as pessoas hoje não têm tido amor. É como diz nas Escrituras: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o amor de muitos esfriará, o nosso não pode esfriar. O nosso, que estamos dentro das igrejas, que somos líderes, jamais pode esfriar. Nós temos que ter visão de ver, de perceber aquela pessoa que está ali no nosso meio, que está ali no nosso contexto. Se você, líder, não consegue sozinho, divida a sua igreja em células. Coloque sublíderes para estar auxiliando um grupo pequeno de pessoas, mas não deixe essas pessoas desamparadas, porque essas pessoas estão ali em busca de um alívio, de um conforto para sua alma. Mas para isso precisa se ter amor. E a gente não tem visto muito isso hoje. Um outro motivo que eu também percebo que tem afastado muitas pessoas de dentro das igrejas é o evangelho distorcido, o evangelho da prosperidade ou o evangelho do medo. O evangelho distorcido, o que mais nós estamos vendo hoje é um evangelho híbrido. Eu, pelo menos, visito muitas igrejas e eu vou dizer para você com muito pesar no meu coração: são poucas as igrejas que eu vejo pregar um evangelho genuíno, um evangelho bíblico, pautado nas escrituras. O que eu vejo muito dentro das igrejas é um evangelho aguado, sem substância, um evangelho que não transforma ninguém, que não muda caráter de ninguém, um evangelho que só adula o ego das pessoas, um evangelho de barganha, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, está ali só para solucionar problemas financeiros, problemas materiais. É assim, são umas igrejas onde só se fala de dinheiro, só se fala de campanha disso, campanha daquilo, para arrecadar dinheiro. Então isso tem afastado as pessoas. Porque dentro das igrejas o que tem que ser pregado é o evangelho de Jesus Cristo. Tem que ser pregado é o arrependimento para as pessoas, é o perdão dos seus pecados. Mas muitas vezes o que toma lugar dessas ministrações são testemunhos. A pessoa fica ali no altar contando a vida dela pregressa, tudo que aconteceu no passado, conta 1000 vezes a mesma coisa. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir uma palavra que entre, que penetre no coração e provoque transformação, que aguce a sede
de buscar a face do Senhor, que traga cura, que traga alívio para a sua vida. Elas não querem ficar ali ouvindo a história da carochinha. Mas o que acontece em muitas igrejas são isso, é um evangelho que é pregado que, meu Deus do céu, que pena que me dá das pessoas que estão ali ouvindo. Então tudo isso tem que ser repensado, porque isso tem afastado as pessoas da igreja. As pessoas só ouvem falar de dinheiro, 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 é dízimo, oferta, é dízimo, oferta. Ah, é obra disso, precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para aquilo. E a salvação? Não estou dizendo com isso que você não pode falar sobre dízimo, sobre oferta, não. Mas que não venha ser nada exacerbado, que não venha ser nada maçante, porque tem sido maçante. Tem igrejas que tiram 1 hora para falar de dízimos e ofertas. São absurdos, são exagero. Não há necessidade disso. Quando você ensina o verdadeiro amor de Jesus à pessoa, ela automaticamente vai ter o seu coração grato e vai ofertar, vai ajudar a obra. Não precisa daquela coisa massificando ali, sabe? Que quebra até a sintonia, a harmonia do culto. Então isso tem afastado também muitas pessoas da igreja. Uma outra coisa que eu também noto que tem afastado as pessoas da igreja é o autoritarismo espiritual, o abuso da liderança. Há muitas lideranças que são autoritárias, que são lideranças castradoras, abusadoras. Elas abusam espiritualmente dos seus membros. Elas querem obrigar o membro a servi-las. O serviço a Cristo é por amor, é voluntário. Ninguém pode querer obrigar ninguém a ter que fazer nada dentro de igreja. Sabe? Ninguém pode querer mandar nas pessoas sem ouvi-las. Tem igrejas que líderes dizem que você não pode ter opinião. Então, quer dizer, eu tenho que ser ali um robô. Eu tenho que ser ali um sei lá o quê. Porque eu não posso ter opinião. Como assim? Eu sou um ser humano. Eu sou um ser pensante. Então, eu posso ter opinião, sim. Eu posso ter opinião e posso respeitar a opinião do meu líder. Mas essa coisa de dizer que você não pode ter opinião, isso demonstra um narcisismo terrível, um autoritarismo sem igual e um abuso espiritual. Há muitos líderes que obrigam os seus membros a fazerem coisas que os membros não querem fazer. A estarem em todos os cultos, coloca 5, 6 cultos durante a semana e querem que os seus liderados estejam ali presentes, sem respeitar que esses liderados trabalham, que esses liderados têm família, que esses liderados precisam descansar, porque tudo isso é bíblico. E aí fica aquelas pessoas com medo, porque quando não obedecem, vem as ameaças. Olha, você não está fazendo a obra direito, cuidado, Deus vai te pesar, não. Olha, você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, as portas vão se fechar. É sempre uma ameaça. Isso não cabe para uma liderança. A liderança, ela tem que deixar com que o liderado faça as coisas por amor. Eu sempre li no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Mas muitas vezes, na minha caminhada cristã, eu servi a Deus com opressão. Porque eu me senti oprimida, eu me senti obrigada. Quando você fala com amor com o seu liderado, traz a ele entendimento, você não precisa obrigar ele a nada. Ele mesmo vai te compreender, ele mesmo vai voluntariamente se oferecer e fazer o que ele tem que fazer para ajudar o reino de Deus a avançar. Mas hoje nós vemos muitas lideranças abusivas, muitas lideranças que mexem com a mente da pessoa. Sabe? Usando técnicas que mexem com a mente, fazendo as pessoas perderem as suas características, fazerem com que as pessoas não sejam ser pensante,
seja aquela pessoa que só come aquilo que o líder dá, só faz, não tem opinião, é o que o líder fala. Isso é autoritarismo, isso é abuso espiritual. A pessoa tem o direito de pensar diferente. Desde que ela respeite a sua liderança, ela tem o direito de pensar diferente. Ela não é obrigada a ter que concordar com uma coisa que ela não acredita. Então a gente tem que ter cuidado com esses abusadores. Nós temos que ter cuidado com essas lideranças autoritárias. O líder foi chamado para liderar em amor. Diz assim 1 Pedro 5,3. Não dominando sobre os que vos foram confiados, mas sendo exemplos do rebanho. Ser exemplo do rebanho ninguém quer, mas dominar todo mundo quer. Então a Bíblia está dizendo aí, clara, é só você ler, é só você entender. Pedro está falando, não dominando sobre o que vos foram confiados, não é para dominar. É para você orientar em amor, é você ensinar o seu membro, você mostrar para ele a importância do realizar as coisas na igreja, mas sem pressão, sem ameaças, porque isso é abuso emocional, abuso espiritual. A outra coisa que eu vejo também, que tem feito também, muitas pessoas desestimularem também dentro da igreja, é a superficialidade espiritual e a falta do discipulado. Oséias 4,6 todo mundo conhece, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então a superficialidade, hoje tem sido pregado, eu já falei aqui, né, sobre o evangelho híbrido. É um evangelho muito raso que tem sido pregado, é um evangelho muito superficial. É preciso que se dê comida com substância. É preciso que você alimente o seu rebanho com capim verde. Jesus ele diz, né, que o bom pastor conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Mas hoje a gente vê as pessoas conduzindo as ovelhas para pasto seco, alimento raso, que não nutre. Águas tranquilas não é águas que tem confusão. Então tá tudo errado, tá tudo fora do limiar da palavra. Então se faz necessário que haja um evangelho genuíno, um evangelho forte, um discipulado. Discipule seus membros, crie grupos de discipulado, de ensinamento bíblico, pelo menos a base do evangelho. Cada pessoa tem que conhecer, cada membro tem que conhecer. Existem pessoas que não sabem nem por que elas têm que aceitar Jesus. Aí elas ficam indo, sabe? Só por aquilo que elas estão ouvindo ali do altar. Elas não entendem, elas não conhecem o plano da salvação, não sabem explicar o plano da salvação para outras pessoas. Isso por quê? Porque elas não foram ensinadas. É preciso gastar tempo, investir tempo ensinando o seu rebanho. Coloque estudos, sabe? Fora a escola bíblica dominical, que nós já sabemos, né, que tem nas igrejas. Fora isso, coloque um outro dia. No meu tempo de assembleiana, tinha o chamado culto de doutrina, que era o culto de ensinamento. Hoje, muitas igrejas não têm mais esse culto de doutrina, não tem mais esse culto de ensinamento. Hoje é campanha disso, é culto da vitória, é culto disso, culto daquilo. Meus irmãos, invista tempo ensinando, firmando essas pessoas na rocha eterna que é Cristo, discipulando. Crie grupos de discipuladores na sua igreja, veja quem tem habilidade para ensinar, coloque grupos para ensinar a palavra de Deus a essas pessoas, para que elas possam se firmar, porque bem sei eu que um pastor, às vezes, ele não tem tempo, são muitas demandas, então ele não tem tempo para resolver tudo, mas se ele souber administrativamente delegar tarefas, ele pode fazer uma excelente gestão, mas falta interesse, falta se preocupar de fato com a vida das pessoas. Então esse evangelho superficial, raso, não tem prendido ovelha dentro de igreja. Então é preciso que se repense sobre isso.
Um último motivo que eu acho não, estou sempre falando eu acho, mas eu penso isso, que tem afastado muitas pessoas de dentro das igrejas, que tem feito com que muitas pessoas não queiram congregar mais. São as feridas emocionais não tratadas. São pessoas que são feridas dentro da igreja. Há um tempo atrás eu cheguei a ler um pouquinho um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Tem esse livro que fala um pouquinho sobre essas coisas. E é uma coisa muito atual. Porque o que tem de pessoas feridas em nome de Deus, meu Deus do céu, já perdi as contas. Das pessoas que chegam para mim, que conversam comigo e dizem, olha, eu não quero mais saber de igreja, eu não vou mais para igreja nenhuma, não quero mais saber desse negócio de crente. E aí a gente, quando pergunta os motivos, porque eu fui maltratada pelo pastor, pelos pastores, porque eu fui injustiçada, porque eu trabalhei tantos anos ali na igreja e não tive nenhum tipo de honra, outros foram honrados no meu lugar, então eu sofri injustiças. São palavras que são ditas, né, dos púlpitos, palavras que magoam, que ferem pessoas, quando na verdade o líder, quando ele tem um problema com um liderado, com qualquer outra pessoa, ele deve chamar essa pessoa e conversar. E não usar o seu púlpito para ferir, porque púlpito não foi feito para ferir ninguém. Púlpito foi feito para você pregar a palavra genuína de Jesus e levar as pessoas ao arrependimento e à salvação. Púlpito não foi feito para lançar indiretas, para lançar setas, dardos nas pessoas. Que tipo de cristão é você? Se você tem um problema com alguém, chame essa pessoa e resolva com ela no gabinete, resolva entre você e ela em outro momento, mas não faça isso. E se você sabe que você, como líder, magoou algum dos seus liderados, procure esse liderado, procure curar essa ferida, porque você vai responder por essa pessoa. Ser um líder é uma grande responsabilidade, é uma honra você ser um pastor, é uma honra você ser um líder, mas consigo, com toda essa honra, traz uma responsabilidade imensa, que muitos líderes não estão nem aí, eles ferem as pessoas, eu digo isso por experiência própria, eu já fui muito ferida, se eu fosse olhar para as feridas que foram feitas em mim, eu jamais estaria no Evangelho. Eu estaria em qualquer outra religião, menos no Evangelho. Ai de mim se eu não olhasse para Cristo. Quem eu seria hoje? Tamanha foram as feridas que já foram feitas em mim. Então, como eu, existem muitas outras pessoas. Eu converso de verdade com outras pessoas porque eu sou conselheira. As pessoas vêm, conversam comigo e falam, se abrem. E às vezes fica difícil para eu mudar o pensamento dessas pessoas em relação à instituição religiosa, porque elas contam coisas absurdas. Elas me relatam feridas assim, que eu fico sem palavras. E feridas feitas por quem? Por líderes religiosos, por pessoas de dentro da igreja, por irmãozinhos que dão a paz do Senhor e no outro lado está enfiando um punhal, por irmãozinhos que não nasceram de novo, que na frente é uma coisa, por trás é outra. Então se faz necessário a gente se limpar desse fermento velho e viver o novo de Deus. E os líderes cuidarem dessa situação, não ferirem seus liderados, trazerem cura. Nós fomos chamados para curar pessoas, não para ferir pessoas. E com essas feridas, as pessoas não querem mais retornar para as instituições. Elas dizem, eu prefiro servir a Cristo em casa, eu continuo amando Jesus, mas eu vou amar em casa. Não quero mais saber de igreja. Igreja só serve para pedir dinheiro. Igreja não quer saber do meu problema, não quer saber de nada na minha vida. É isso que eu tenho ouvido ultimamente de muitas pessoas. Então, por esse motivo é que eu quis trazer esse assunto para que você pense junto comigo. Esse assunto é para que a liderança e os liderados venham despertar e venham verdadeiramente viver o amor de Jesus.
porque nós fomos chamados para amar, primeiramente a Deus, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Estamos nos enganando, achando que estamos amando a Deus. Ah, estou muito bem com Deus, mas estou mal com o meu próximo. Não tem como. Não tem como. Para você estar bem com Deus, você precisa estar bem com o teu próximo. Se você não estiver bem com o seu próximo, você jamais vai estar bem com Deus. Pense sobre isso. E eu quero encerrar esse assunto, dizer que espero que tenha sido de valia eu trazer à tona essa temática, dizer que Deus abençoe a você, líder, que Deus abençoe você que é liderado, que você possa permanecer, que você possa congregar, porque congregar se faz necessário para a nossa vida. Uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Então nós precisamos estar juntos como um corpo, unidos em amor, onde o cabeça é Cristo. Mas eu reconheço que para a gente congregar é preciso um ambiente saudável, um ambiente agradável, um ambiente amistoso. Não dá para a gente congregar em um lugar tóxico, em um lugar que só nos fere, um lugar que só traz coisas ruins para a nossa vida. Então, por isso, as igrejas precisam repensar o seu modo de viver, o seu modo de liderar, o seu modo de acolher. Tudo isso tem que ser repensado. Amém? Eu deixo para vocês essa reflexão, que Deus abençoe rica e abundantemente, que Deus ilumine a mente dos líderes desse tempo e que nós possamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe e até a próxima.